Cada vez mais se faz importante a presença do acompanhamento educacional e no desenvolvimento das crianças do nosso país e de todas as sociedades, aonde quer que nós estejamos. Cada vez mais as pessoas estão preocupadas em dar um melhor estudo, um melhor direcionamento e também acompanhamento para o desenvolvimento social. E a sociedade se cria através de exemplos, através de formas, e vai muito do cuidado para que a gente possa, sim, dar uma educação de qualidade e também zelar pelo desenvolvimento de todas as crianças. Cada época forma uma sociedade diferente e é muito importante o acompanhamento de um profissional da área da psicologia para estar dentro de todo esse contexto, ajudando nesse desenvolvimento. Para isso, hoje estamos aqui com a psicóloga e psicopedagoga Janaína Silva, que está aqui do meu lado e vai falar um pouquinho melhor sobre a área da psicopedagogia. Janaína, seja muito bem-vinda ao nosso programa, viu? Obrigada, Henrique. A Janaína trabalha na Clínica Aura, trabalha ali com excelentes profissionais, sempre procurando desenvolver um bom trabalho e tem sim auxiliado muitas pessoas. Por isso nós sempre estamos trazendo aqui no nosso programa os profissionais da Clínica Aura. Agora eu queria que você explicasse um pouquinho, Janaína. Aliás, antes de explicar, eu queria que você se apresentasse para que o nosso público possa te conhecer melhor e em seguida a gente fala da sua área. Bom, Henrique, eu sou psicóloga e psicopedagoga, já tem um tempo que eu trabalho na área clínica, né, junto com a Clínica Aura, com a Elisa e a Marli também. É isso, basicamente é isso. Já tem algum tempinho, tem quase 10 anos, né? Muito bem, e quando algumas pessoas escutam falar em pedagogia, a primeira coisa que vem em mente é aquele professor que se especializa para dar aulas às crianças do maternal até o ensino médio, não é? E isso que fica na nossa mente. Você pode falar um pouquinho para a gente, Janaína, a respeito da história e do conceito da psicopedagogia? Sim, a psicopedagogia ela teve um início na Europa. Então foi por volta de 1946, aonde eles começaram a ver essa necessidade de cuidar de crianças e de entender esse processo de aprendizagem, mas eles montavam na época centros clínicos. Então tinha o pedagogo, o psicanalista, o psicólogo, o médico e a criança, né, ficava sendo atendida nesses centros. Com o passar do tempo, foi se desenvolvendo essa tendência da psicopedagogia, esse estudo sobre aprendizagem veio para a América Latina, que foi para a Argentina a princípio. Então, na Argentina é o que influenciou, e depois da Argentina que veio para o Brasil, mas até hoje a gente tem uma influência muito grande desses estudiosos na Argentina, porque eles fazem muitas pesquisas lá voltado para a psicopedagogia, né? Então, a gente tem várias pessoas de lá, como Sara Paim, o Jorge Visca, que tem um material muito grande aí em relação a isso. Mas nessa trajetória da Europa aqui para a América Latina, chegou aqui no Brasil na década de 70, que se havia naquela época uma dificuldade de aprendizagem, mas que não era assim que chamavam, né? Eles chamavam de disfunção cerebral mínima. Né? E o que era isso? Era aquela criança que não conseguia aprender dentro de um padrão de desenvolvimento que se via na escola, dito como o normal, vamos colocar entre aspas isso, mas que não tinha esse acompanhamento, mas também não sabia o que era. Então entrava essa sigla, né? Disfunção cerebral mínima. E aí começou a estudar aqui no Brasil essas questões da dificuldade de aprendizagem. Então a gente tem um caminho aí através da Argentina, né, que veio influenciar bastante aí o nosso trabalho e que acontece até hoje. A psicopedagogia ela é a junção de dois saberes, né? Então você tem a psicologia e a pedagogia, que é onde a gente trabalha propriamente com foco e com o objetivo de entender esse desenvolvimento da criança, mas com um foco do aprendizado, né? Como é que é o aprender dessa criança ou aquela criança que às vezes não está se encaixando dentro de um padrão esperado aí. Muito bem. E por que a psicopedagogia é um processo de aprendizagem humana?
Então, porque o ser humano, ele se desenvolve, né? Então, se a gente for falar e trazendo um pouquinho a psicologia, a gente tem o desenvolvimento do ser humano. Existe também, dentro da psicologia, a gente fala sobre esse desenvolvimento, que são as fases. E dentro dessas fases a gente tem o aprendizado. Então, na verdade, a gente aprende do momento que a gente nasce, se for colocar dessa forma, porque você vai aprender a respirar, né? Talvez para ela você precisa levar, apanhar lá, levar o sapinho lá, dar o chacoalhãozinho, para poder respirar a primeira vez. Você teve um aprendizado ali. Então, o aprendizado, ele está, na verdade, na vida do ser humano durante o tempo todo, né? A diferença é que quando a gente sai da primeira instituição que a gente tem, que é a família, e que a gente sai dessa instituição para a segunda que a gente vai conhecer, que é a escola, eu saio de um núcleo familiar e eu vou para outra onde eu tenho que ter as minhas relações com outras crianças, com o professor, com o sistema da escola, com tudo isso. Então, quando a gente vai para a escola, geralmente é ali que se vê, né, o professor tem um olhar que fala assim, olha, essa criança talvez está tendo alguma questão aqui que ela não está conseguindo acompanhar a sala. E é aí que a gente entra para ver o que é isso, o que está acontecendo que ela não consegue acompanhar. E o que mais acontece, Janaína, por exemplo, quando uma mãe procura lá a Clínica Aura, né, e aponta alguma queixa com relação à dificuldade de aprendizagem do seu filho? O que mais acontece para que você possa ajudar essa família? Tem uma coisa que é muito interessante, né? Os pais, quando chegam, geralmente vêm de uma orientação da escola. Geralmente é esse o caminho para a psicopedagogia, para o atendimento psicopedagógico. Então, a professora percebeu que algo está ali que não está correspondendo, chama esses pais, encaminha esses pais e ele vai procurar ajuda. Quando os pais chegam, eles chegam, na verdade, também muito aflitos, né? Eu acho que isso a gente precisa levar em consideração também, que é a coisa assim, olha, ou meu filho tem alguma coisa, e aí, nossa, o que é? Ou senão já vem carimbadinho, já vem falando assim, olha, meu filho tem déficit de atenção, porque ele não presta atenção, ele tem isso, tem aquilo, e não presta. Então, eles chegam também muito ansiosos, angustiados, sem saber direito o que está acontecendo. Então, o trabalho hoje que é feito, eu como profissional, a clínica também, hoje a gente trabalha com um diagnóstico psicopedagógico, né? Então, chega esses pais, nós vamos primeiro fazer uma anamnese, entender o que está acontecendo, como é que veio isso. Aí tem um processo que eu trabalho com 16 sessões, então 12 com a criança, né? Os outros 4 eu faço as outras 4 sessões eu faço com os pais e com a escola. E dentro dessas 12 sessões com a criança, eu tenho várias atividades que nós vamos fazendo, eu e ela, e ali eu vou tendo uma noção de onde que está tendo a dificuldade. Para identificar, né? Muito de aprendizagem, exatamente. Depois disso, entre essas 12 sessões, eu pego e converso com a escola, geralmente com o professor, né? Trago esses pais também para ter importância, porque tem uma coisa que é muito importante na minha visão, que é o seguinte, a gente precisa trabalhar com 3 pilares, né? O profissional, o psicopedagogo, a família e a escola. E aí a gente vai ter uma chance de sucesso, de um trabalho realizado com muito mais qualidade. Então não adianta só chegar e colocar assim, não, está passando lá no psicopedagogo, eu preciso ter atividade talvez de casa, é necessário, dependendo da questão. Às vezes é necessário que na escola, dentro de uma sala de aula, é necessário que ele mude de lugar para que isso possa ajudá-lo, talvez se ele tiver alguma questão de atenção, de processamento auditivo, algo assim. Então eu preciso de estar todo mundo ali, né, em prol àquela criança. Tem uma coisa que eu costumo falar, Henrique, a gente trabalha com o ser humano, né? Então, não dá para entrar na sala, achar que eu vou apertar um parafusinho, alguma coisa assim, ele vai sair dali uma outra pessoa. É um ser humano. Então, a gente tem um processo de aprendizado, a gente tem um processo de desenvolvimento e que são as fases da nossa vida. Então, a gente tem desde a primeira infância, segunda infância, adolescência, adulto, né, a velhice, são as fases que todos nós temos que passar. Então, essa passagem aí, a gente tem os nossos aprendizados, e com criança não é diferente. É verdade, tá? Fundamental esse acompanhamento, né? Exatamente. E acontece também, Janaína, por exemplo, da mesma forma que tem a criança
como você mesma citou, né? Às vezes o pai, a mãe já chega rotulando de déficit de atenção, mas nem sempre é isso. Da mesma forma que a criança ela tem um leve atraso ali no acompanhamento das suas atividades, tem também aquela criança muito agitada que acaba deixando as outras crianças também agitadas e o pai leva para você. Tem. Tem, aí não é só a psicopedagogia, às vezes chega pra gente como psicólogo também, né, que aí fala assim, não, precisa de alguma ajuda e que acaba sendo aquele que acaba ali, sempre tá, né, pulando igual pipoca ali, né. O isqueirinho da turma. Na sala, e que aí, bom, Henrique, aí entra uma série de coisas, porque aí eu não estou te falando só de um processo de aprendizagem, mas aí a gente pode estar falando também de questões psicológicas, mas não de patologias, de alguma coisa assim, mas no sentido assim, poxa, talvez falta limite para aquela criança. Então, como eu te falei, a primeira instituição que a gente conhece quando nasce é a família. E nós temos uma dinâmica, cada família tem a sua dinâmica. Não quer dizer que está certo, que está errado, nada disso. Cada uma tem a sua dinâmica. Quando você vai para a escola tem uma dinâmica só para todos. Então, você tem hora de entrar, hora de sentar, hora de conversar, hora de fazer lição, hora de fazer xixi no banheiro, hora de... É a primeira formação mental da criança com a disciplina, né? Dentro da escola. Então, se você, talvez, a criança não tenha tanto uma questão de disciplina em casa, porque essa não é a dinâmica da família, e para eles não é um problema isso, ele vai ter um impacto quando ele chega na escola. Né? A escola tradicional nossa, porque nós temos hoje outras escolas que seguem outras linhas de trabalho também. É que elas não são tão populares quanto, né? Não tem uma quantidade grande, mas também existe outras escolas que que essa relação com aprender é diferente da escola tradicional que a gente conhece, que é ficar sentado na cadeira, carteira e ficar vendo o professor. Então a gente tem que levar isso em consideração. Quando ele chega nessa escola, ele vai ter uma série de regras que ele não sabe, ele não está acostumado, e aí como é que ele lidar com isso? Então, não propriamente ele seja hiperativo, né? Mas ele tem que ter um amadurecimento também, que aí é um amadurecimento normal do desenvolvimento humano, de ir amadurecendo e saber que, olha, na escola funciona de uma forma, em casa funciona de outra. Né? Então, aqui eu preciso seguir essas regras e tudo mais, porque senão eu vou ter um prejuízo ou um ganho, né? E aqui eu não preciso seguir tanto essas regras, porque não é imposto. Mas se a gente pensar que hoje a criança está indo para a escola muito cedo, e essa maturidade muitas vezes não está aí preparada para ela ter essa noção do que é em casa, do que é escola, do que é escolinha, do que é creche, do que é isso. Então, e não tem o aporte dentro de casa algumas vezes, né? Exatamente. Dificulta mais. Então, o reflexo direto, por conta dessa dinâmica do sair da casa e ir para uma escola, é a escola que geralmente identifica essas questões. Olha, tem algum problema, muitas vezes eles são muito cuidadosos no sentido de falar assim, de não rotular, mas vai procurar ajuda porque alguma coisa está acontecendo, né? E aí é quando os pais vão procurar o profissional, né? A clínica. Certo. Muito bem, Janaína Silva, psicóloga, psicopedagoga, que trabalha ali na Clínica Aura, desenvolvendo o seu trabalho, está aqui falando um pouco para a gente da sua área, dividindo o seu conhecimento, de repente trazendo até mesmo a solução para uma coisa aí que está acontecendo, uma situação que acontece na sua família ou com algum conhecido, e a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas já voltamos com este interessantíssimo assunto para você na tela do Enfoco. Até já!